Bem, pessoal, antes de resolver esse exemplo sobre congruência com vocês, né? Sobre encontrar, na realidade é sobre encontrar o resto da divisão, de uma divisão por 7, né? Eu quero fazer um exemplo um pouquinho mais simples com vocês. Olha só. Se, por exemplo, nós fizermos o resto da divisão de 109 por 9. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês que se nós fizermos 109 menos 10, o resultado é 99. E o 9 divide esse 99. E aí, pelo que a gente já viu, né, dessa observação, nós podemos tranquilamente concluir que o 109 é congruente a 10 módulo 9, certo? E aí, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que o 10 é congruente a 1. Não é verdade, pessoal? 10 menos 1 é 9, né? Ao fazermos 10 menos 1, é 9 que é divisível por esse 9. Então, notem que 10 é congruente a 1, módulo 9, o que faz com que a gente possa concluir tranquilamente que o 109 também é congruente a esse mesmo 1, módulo 9. Note, 109 e 10 ainda era um número maior do que o 9, tá certo? Aí a gente observou que o 10 é congruente a 1, que agora sim é menor do que o 9. E como eu havia dito, quando a gente chega nesse número menor do que o 9, né, menor do que o número que está no módulo, a gente pode tranquilamente concluir que na divisão do número inicial, que é o 109, por esse 9, o resto que ficará será exatamente esse número 1. Então está aí a resposta. Tá certo, pessoal? Vamos então para esse exemplo 1. O resto da divisão de 2 elevado a 34 vezes 3 elevado a 61 vezes 10 ao quadrado por 7 é. Então, pessoal, note que aí não é um número tranquilo da gente encontrar na realidade. Inclusive, esse número aí é um número absurdo. Dentre esses três produtos, né, esses três fatores aí dessa multiplicação, só o 10 elevado a 2 que está tranquilo, que a gente sabe que dá 100. Porém, pessoal, a gente pode partir do 2, certo? Depois partir do 3, depois fazer com 7, fazer os cálculos com 10. Então, o primeiro passo aí é quebrar essas três multiplicações em partes, onde eu vou começar pelo 2, tá certo? Ora, 2 para 7, certo? A gente pode pensar no seguinte, a gente pode pensar em 2 elevado ao cubo. Ora, professor, mas por que 2 elevado ao cubo? Porque 2 elevado ao cubo é o 8. E nós sabemos que o 8 menos 1, ou seja, 8 é congruente, né, a 1 módulo 7. Ora, por que o 8 é congruente a 1 módulo 7? Porque ao fazermos 8 menos 1, vai dar exatamente 7, que é divisível por esse 7. Tá certo? Então notem que é interessante, já que o 2 está aqui como uma forma de potência, né? É interessante então a gente pensar no 2 elevado ao cubo. Em vez de utilizar o próprio 8, vamos estar utilizando esse 2 elevado ao cubo. Mas a gente sabe que esse 2 elevado ao cubo, pelo fato de ser 8, será congruente a 1 módulo 7. Está aqui. Mas aí o detalhe, pessoal, é que a gente precisa aumentar esse expoente, que por enquanto é 3, para 34, certo? E aí vale lembrar de uma propriedade das potências, que diz que se nós tivermos 2 elevado a 1A e multiplicarmos, né? Multiplicarmos não, e elevarmos a 1B, certo? O que nós teremos agora é 2 elevado a A vezes B, tá? Então a minha ideia agora é pegar esse 2 elevado a 3 e elevar a um número que chegará bem perto do 34, certo? E logicamente que a minha ideia vai ser elevar esse 2 elevado a 3 aqui a 10, certo?
pois 2 elevado a 3 elevado a 10 é exatamente 2 elevado a 30. O detalhe, vocês devem observar agora, é que chegou bem pertinho do 34, certo? Bem, bora finalizar aqui, né? Pra gente voltar lá no 2 elevado a 34. Olha só, eu elevei 2 elevado a 3, elevei a 10. O que me obriga a elevar o que tem depois do módulo, né? Do módulo não, o que tem depois do símbolo de congruência, ou seja, o número 1, também terei que elevar a 10. 2 elevado a 3 elevado a 10 igual a 1 elevado a 10 módulo 7. Ou seja, 2 elevado a 30 é igual a 1, né? 1 elevado a 10 é o próprio 1, módulo 7. Aí, de repente, alguém pode estar se perguntando, sim, professor, mas e aí? E aí, como é que a gente vai fazer para terminar, já que falta 4, né? Na potência, no expoente. Bem, pessoal, note que se a gente agora multiplicar esse 2 elevado a 30 por 2 elevado a 4, fizermos isso aqui, ó, certo? 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 4, nós teremos 2 elevado a 30 mais 4, ou seja, 2 elevado a 34. E é justamente o que eu pretendo fazer. Eu pretendo multiplicar tanto antes do símbolo de congruência, né? Ou seja, tanto o primeiro termo, né? Vou multiplicar por 2 elevado a 4, tá aqui. O que me obriga a multiplicar esse 1 também por 2 elevado a 4. E o módulo será mantido. E agora eu tenho que 2 elevado a 34 é congruente, né? A 2 elevado a 4 módulo 7. Mas 2 elevado a 4, pessoal, olha só, 2 elevado a 4, deixa eu botar lá, né? 2 elevado a 34 é congruente a 2 elevado a 4 módulo 7, só que 2 elevado a 4 é igual a 16. Ou seja, 2 elevado a 34 é congruente a 16 módulo 7. Ora, e aí bastará a gente observar o seguinte, que quando a gente divide o 16 por 7, observa que 2 vezes 7 vai dar 14. E o resto é 2. Certo? Então o que é que a gente pode concluir aqui? Que 16 é congruente a esse resto 2, módulo 7. E aí, por aquela transitividade, 2 elevado a 34 será congruente, note, congruente ao final, não é? Ó? Congruente a esse cara aqui, ó, a esse 2, módulo 7. Então, observa que a gente já tem essa importantíssima informação que a gente poderá usar mais adiante, certo? Bora agora para o 3. 3 elevado a 61, tá? E aí a gente pode observar o seguinte detalhe. 3 elevado a 61, como é que a gente pode colocar um expoente no 3, de modo que ele chegará perto do 7? Seria 3 ao quadrado, né? Ó. 3 ao quadrado que é igual a 9. E a gente sabe que 9 menos 2 é igual a 7. Certo? O que é que isso aqui nos garante? Nos garante que 9 é congruente a 2 módulo 7. Em outras palavras, esse 3 ao quadrado é congruente a 2 módulo 7. A mesma ideia, certo? A mesma ideia. Bora elevar, né, pessoal? Bora elevar esse 3 elevado a 2 a um expoente que me permita utilizar esse 2 aqui, tá? E aí a gente pode pensar no seguinte, se nós fizermos 3 elevado a 2 elevado a 3, certo? Nós teremos então que o 2 também tem que ficar elevado a 3.
módulo 7. Porém, 2 elevado a 3 é 8. E a gente já viu que 8 menos 1 é 7, o que nos garante que 8 é congruente a 1, módulo 7, já que 7 é divisível por 7. Então, nota, a gente tem que 2 elevado ao cubo é congruente a esse 1, módulo 7. Então, a gente tem uma transitividade. 3 elevado a 2 elevado a 3 será congruente a quem? Justamente esse 1, pessoal, módulo 7. Então, nós temos o seguinte, ó, 3 elevado a 2 elevado a 3 é congruente a 1, módulo 7. Vocês estão percebendo que eu estou o tempo todo tentando levar para o 1. Por que é que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque quando eu elevo 1 a um número, a um expoente qualquer, vai dar sempre ele. Então é vantajoso quando a gente está trabalhando com números que envolvem potência, quando a gente consegue colocar 1 na jogada. Quando a gente consegue colocar 1 no cálculo. É muito vantajoso. Se a gente não conseguir, aí a gente procura outro meio, tá certo? Procura colocar o 2, como inicialmente eu fiz aqui, né? Inicialmente, quem eu coloquei foi o 2. Mas a partir do momento que eu coloco 2, pelo fato do 8 ser um número muito próximo do 7, eu já consigo colocar o 1, tá certo? Continuando então, teremos então que 2 vezes 3, né? Multiplicando, vai ficar 3 elevado a 6 congruente a 1, módulo 7. E agora, pessoal, notem que se eu elevar esse 3 elevado a 6 a 10, elevando a 10, isso será congruente a 1 elevado a 10, módulo 7. Em outras palavras, 6 vezes 10, que dá 60, ou seja, 3 elevado a 60, né? Será congruente a 1, módulo 7. E logicamente que para ficar 3 elevado a 61, basta fazer 3 elevado a 60 vezes 3, que dará 3 elevado a 60 mais 1, tá certo? Logicamente que ao multiplicar por 3, não é isso? A primeira parte da congruência, um dos números congruentes, o outro também tem que ser multiplicado por 3. Então teremos que 3 elevado a 61 é congruente a 3, módulo 7. Então notem que essa daqui é uma informação importantíssima também. Então observemos que nós já obtivemos essa e essa daqui. Deixa eu destacar essas duas informações importantes. 2 elevado a 34 é congruente a 2, módulo 7. 3 elevado a 61 é congruente a 3, módulo 7. E 10 ao quadrado? Como é que a gente vai fazer com relação ao 10 ao quadrado? Bora lá. A gente sabe que o 10, pessoal, olha só, como o 10 está próximo ao 7, a gente pode observar que 10 menos 3, sendo igual a 7, nos garante que 10 menos 3 resulta em um número que é divisível por 7. Ou seja, 10 é congruente a 3, módulo 7. Certo? E aí o que é que nós podemos fazer? Nós podemos observar que, sendo 10 congruente a 3, módulo 7, e o que eu quero é o 10 ao quadrado, bastará elevar esse 10 ao quadrado, o que nos obriga a elevar o 3 também ao quadrado. E aí nós temos 10 ao quadrado congruente a 9, módulo 7. E aí a gente deve lembrar o seguinte, que esse 9, ao tirarmos, né, ao fazermos 9 menos 2, nós obtemos o 7 também. Em outras palavras, esse 9, ele é congruente ao 2, né? E pelo fato do 7 ser divisível por 7, né? Então nós podemos dizer que o 9 é congruente a 2, módulo 7. E daí a gente tem o quê? Que obrigatoriamente esse 10 ao quadrado será congruente a esse 2 aqui, ó. Módulo 7. Ou seja, o que nós temos agora é o seguinte, ó. 2
elevado a 34, congruente a 2, módulo 7. 3 elevado a 61, congruente a 3, módulo 7. E 10 ao quadrado, congruente a 2, módulo 7. Olha, pessoal, ele quer saber qual vai ser o resto dessa divisão aqui, ó. Da divisão dessas três multiplicações por 7. Como é que a gente faz para obter essas 3 multiplicações? Simplesmente multiplicar todas elas. Multiplicando 2 elevado a 34 vezes 3 elevado a 61, que será igual a 2, será congruente, né? Será congruente a 2 vezes 3, né? Ó, módulo 7 pelaquela propriedade que a gente viu, não é verdade? E agora só faltará multiplicar o 10 ao quadrado. Multipliquemos também, ó. Multipliquemos o 10 ao quadrado, que é congruente a 2, módulo 7. Ou seja, 2 elevado a 34 vezes 3 elevado a 61, multiplicado por 10 ao quadrado, será congruente a 2 vezes 3, multiplicado por 2, módulo 7. Ora, mas quem é 2 vezes 3 vezes 2? 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. E como a gente pode observar, o 12 menos 5, olha só, viu? É igual a 7, que é divisível pelo 7. Não é verdade? Então a gente pode tranquilamente observar que o 12 é congruente a esse 5 módulo 7. E daí, por transitividade, o que é que a gente pode concluir? Que esse número aqui, essa multiplicação, será congruente a esse 5 módulo 7. 2 elevado a 34 vezes 3 elevado a 61 vezes 10 ao quadrado, congruente a 5 módulo 7. E aí, finalmente, a gente chegou. Nota que lá no 12, né, ó, ainda estava maior do que o 7. Só que, finalmente, a gente chega no número que é menor do que o 7. E daí, o que é que a gente pode observar? Que o resto dessa divisão, desse número grandão aqui por 7, só pode ser 5. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que ajude vocês. Espero que vocês tenham compreendido.